Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar como decidir qual classe de ações que você vai escolher. E como assim, Guilherme? Como decidir qual classe de ações escolher? Como assim? Porque eu percebo que muita gente que vai escolher uma ação para investir fica em dúvida se compra ação ordinária, se compra ação preferencial, se compra unit. Então nesse vídeo aqui você vai acabar com sua dúvida com relação a isso. Se você tem qualquer dúvida com relação à classe de ações que você vai escolher, esse vídeo ele é para você. Assista o vídeo até o final que você vai ficar sem nenhuma dúvida com relação a qual classe de ações você deve escolher, se é ordinária, preferencial ou unit. E para te ajudar a decidir isso, eu fiz um vídeo de forma prática e didática onde eu vou te mostrar 3 critérios que eu uso para decidir qual classe de ações que eu vou investir. Então eu vou falar para vocês esses 3 critérios aqui e com esses 3 critérios na sua mão, você nunca mais vai ter essa dúvida. E esses critérios, lembrando que não é um consenso, todo mundo não pensa igual a mim. Essa é uma forma que eu uso para escolher a minha classe de ações, usando esses 3 critérios. Então se você se identifica com a minha forma de investir, se você gosta aqui do meu canal, gosta dos meus conteúdos, gosta dos vídeos que eu posto aqui, provavelmente você vai se identificar com essa forma também. Então assista o vídeo e tire suas conclusões a partir dessas informações que eu vou te dar aqui agora. Então vamos lá, começar o nosso vídeo falando os 3 critérios para escolher qual classe de ações eu vou investir. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui então nesse vídeo é qual a característica das ações ordinárias, qual a característica das ações preferenciais e qual a característica das units. O que significa cada uma delas? Então a primeira delas, as ações ordinárias. Então, basicamente, as ações ordinárias são aquelas que te dão direito ao voto em assembleias, por exemplo, e elas têm um mínimo de 80% de tag along. Já já eu te explico em detalhes o que é o tag along. As ações preferenciais, como o próprio nome diz, elas te dão preferência no recebimento de dividendos. E as ações preferenciais é aquela que termina com o número 4 no final do código. A ação ordinária termina com 3, preferencial termina com 4 e as units são aquelas que terminam com o número 11 no final do código da ação. E as units simplesmente são um pacote com algumas ações preferenciais e algumas ações ordinárias. A quantidade de ações preferenciais e ordinárias vai depender de cada empresa. Então você tem que olhar quantas preferenciais e quantas ordinárias tem em cada unit. Então a primeira coisa você já entendeu, que é diferenciar ordinária, preferencial e unit. Ordinária 3, preferencial 4, unit 11 e eu dei as características de cada uma aqui. Bom, então uma vez que você entendeu que existe ordinária, preferencial e unit, a gente vai passar agora para os 3 critérios que eu utilizo para decidir qual eu vou escolher na hora de investir. Vamos começar então por o nosso primeiro critério. O primeiro critério que eu utilizo para decidir qual classe de ações eu vou escolher são os dividendos. Como assim, Guilherme? Por que dividendos? Como é que funciona essa questão dos dividendos e as classes de ações? E basicamente é o seguinte, eu vou escolher qual classe de ações paga o maior dividendo. Imagine que eu escolho uma ação XPTO. Essa ação XPTO, ela tem a XPTO3, XPTO4, e XPTO11, ordinária, preferencial e unit. Então eu vou olhar qual dessas 3 classes de ações pagam maior dividendo, se é a ordinária ou se é a preferencial. Como a unit ela é um pacote que tem ordinárias e preferenciais, a gente vai poder fazer essa conta também. Se a preferencial ela paga mais dividendo do que a ordinária, naturalmente a unit, que tem ações ordinárias e preferenciais, ela vai pagar menos do que a preferencial, porque ela tem ordinárias ali também no pacote. Aí você fala, beleza, Guilherme, entendi. Primeiro critério que você utiliza para escolher qual classe de ações que você vai investir são os dividendos. Qual classe paga mais dividendos? E como é que eu olho os dividendos que cada classe de ações vai pagar? É simples, é muito simples. É só você ir lá no Estatuto Social da empresa que você vai encontrar essa informação. E aqui eu trouxe basicamente 2 exemplos de empresa que eu vou citar aqui para você. Fui lá no Estatuto Social da Ferbasa, por exemplo, e encontrei lá a seguinte informação. As ações preferenciais têm 10% a mais de dividendos do que as ações ordinárias. Isso eu estou falando das ações da Ferbasa. Então, entre a FESA 3 e a FESA 4, que é o código da Ferbasa, eu escolheria FESA 4, que é preferencial porque ela paga mais dividendo do que
a ordinária. E outro caso que eu peguei como exemplo para te dar é o da Taesa. A Taesa, lá no Estatuto Social, na parte de capital social, ela fala: as ações ordinárias e preferenciais têm o mesmo direito no recebimento de dividendos. Então, tanto as ações ordinárias quanto preferenciais, quanto as units, elas pagam o mesmo dividendo. Então, com relação ao critério de dividendos, no caso da Ferbasa, eu optaria pela FESA 4, que é a preferencial, e no caso da Taesa, não teria essa distinção, porque todas pagam o mesmo dividendo. Aí se falar, Guilherme, beleza, então no caso da Taesa, qual que você escolheria, já que todas pagam o mesmo dividendo? Então existe um segundo critério que a gente tem que utilizar também para definir qual classe de ações a gente vai escolher. O primeiro é o dividendo, que eu já te expliquei absolutamente tudo sobre esse primeiro critério, que são os dividendos, e agora a gente vai para o segundo critério que eu utilizo para escolher qual tipo de ação que eu vou investir. O segundo critério que eu utilizo para escolher qual classe de ações que eu vou investir é a liquidez. Qual a liquidez média daquela ação? Quanto que aquela ação negocia por dia? Será que dá para eu investir tranquilamente sem ter nenhum problema de liquidez? Então esse é o segundo critério que eu utilizo. Aí você pergunta, Guilherme, por que você utiliza a liquidez? Por que ela é importante? Primeiro ponto é que se tem uma liquidez muito baixa, às vezes você nem consegue comprar as ações, mesmo que seja pouco dinheiro que você invista. Porque às vezes tem ações, tem empresas que negociam tão pouco que ela não tem negociação há vários dias, que ninguém compra e ninguém vende. Então imagine você investir numa empresa que ninguém está comprando e ninguém está vendendo, você ia sofrer ali para conseguir comprar, mesmo com pouco dinheiro, para investir naquela empresa. Tem empresas que têm baixíssima liquidez, que não negociam nem todos os dias, é muito difícil de investir. Então eu evito muito investir em empresas que têm baixíssima liquidez. Mas aí tem um grande detalhe, a liquidez que eu preciso como pequeno investidor, como você que está me assistindo aí precisa como pequeno investidor, não é uma alta liquidez como aquelas blue chips, como as maiores empresas da bolsa, não. A gente pode, isso é uma das grandes vantagens que o pequeno investidor tem, a gente pode investir em empresas bem pequenas que negociam algumas centenas de milhares de reais por dia, por exemplo, ou 1 milhão, 2 milhões de reais por dia. Isso é ter uma baixa liquidez. Mas para o pequeno investidor que compra pouco todos os dias ou uma vez por mês, essa liquidez não vai interferir em nada o seu investimento. Então você pergunta, Guilherme, para você o que é uma baixa liquidez? A baixa liquidez é aquela empresa que negocia menos de 100 mil reais por dia, menos de 200 mil reais por dia. Isso é ter uma baixa liquidez para mim. Ou então aquelas empresas que não negociam há muitos dias, há várias semanas, por exemplo. Mas uma empresa que negocia pelo menos acima de 1 milhão de reais por dia, você pode investir tranquilamente que não vai ter nenhum problema com relação a comprar ou vender essas ações. Então dá para você fazer esse critério aí de liquidez para você. Aí você me pergunta, Guilherme, como é que eu faço para ver qual a liquidez diária de uma ação? Bom, basicamente eu utilizo alguns sites para ver essa questão da liquidez. Um dos sites que eu utilizo é o Status Invest. Mas eu fiz um vídeo, inclusive, que está aqui no meu canal, sobre os principais sites que eu utilizo para avaliar uma ação. E se você quiser ver quais os principais sites que eu utilizo para avaliar uma ação, eu vou deixar o link aqui para você clicar e ir lá nesse vídeo assistir os principais sites que eu utilizo para avaliar uma ação. Então, eu vou deixar o link aqui, olha aí, agora. Então, clica nesse link aqui e vai lá ver esse vídeo sobre os principais sites que eu utilizo para avaliar uma ação. No caso da liquidez, eu utilizo basicamente o Status Invest e busco lá por liquidez média diária e vou achar qual a liquidez daquela ação específica que eu estou pensando em investir. Então esse foi o segundo critério que eu utilizo para decidir qual classe de ações que eu vou investir. Primeiro é o dividendo, segundo é a liquidez. Mas tem um terceiro critério que eu também utilizo para decidir qual classe de ações que eu vou investir. E o terceiro critério que eu utilizo é o Tag Along. O Tag Along nada mais é do que uma proteção para o acionista minoritário. O que resumidamente significa o Tag Along? O Tag Along ele é definido em porcentagem. Então existe Tag Along de 0, ou seja, 0%, e existe Tag Along de 100%. E o que significa Tag Along de 0, Tag Along de 100%? O Tag Along basicamente ele vai proteger o acionista minoritário no caso de uma venda
do controle da empresa. Imagine que o controlador ele vai vender essa empresa, ele vai passar o controle para outra empresa ou para outra pessoa. E aí, essa pessoa que está comprando o controle da empresa, ele vai pagar, vamos supor, R$ 10 por ação para o acionista, que é o atual controlador. Se eu tenho nessa empresa um tag along de 100%, significa que eu, como acionista minoritário, se eu tenho ações, se eu tenho 100 ações lá dessa empresa, eu tenho o direito de vender essas ações para o novo controlador pelo mesmo preço que ele está comprando as ações lá do antigo controlador. Então, se o novo controlador está comprando as ações por R$ 10, eu tenho o direito de vender minhas ações também por R$ 10. Isso é ter 100% de tag along. Se essa empresa tivesse 80% de tag along, eu só ia ter direito de vender essas minhas ações por R$ 8. Ou seja, ele está comprando por 10 da mão do controlador e ele tem a obrigação de comprar a minha apenas por R$ 8, se eu quiser vender. Se eu não quiser, eu não vendo. Se tem tag along de 0%, significa que ele não tem obrigação nenhuma de comprar as minhas ações. Então significa que quanto maior o tag along, melhor para o acionista minoritário. O melhor seria então um tag along de 100%. Aí você fala, beleza, Guilherme, entendi. Basicamente, o tag along e como é que eu vejo qual o tag along de cada ação que eu vou investir. Basicamente, eu faço um filtro inicial lá no Status Invest também, no site que eu utilizo. Então, você olha lá, em algum lugar do site tem lá falando qual o tag along daquela ação. Pode ser 80%, 100% ou 0. Então você olha lá, faz esse filtro inicial. Mas eu gosto também, depois de fazer esse filtro inicial no Status Invest, eu gosto de confirmar no site de RI da empresa, o site de relação com investidores da empresa, só para ter certeza que a informação está correta. Que às vezes o site traz informações que não são tão precisas assim. Então vamos fazer um apanhado geral aqui. Quais são os 3 critérios? Dividendo, liquidez e tag along. Qual o melhor dos mundos então? Aquela ação que você tem certeza que você vai escolher. É a que paga mais dividendo, a que tem a maior liquidez e a que tem o maior tag along. Essa aí seria a sua melhor escolha. Maior dividendo, maior liquidez e maior tag along. Mas aí pode vir uma grande dúvida na sua cabeça. Por exemplo, Guilherme, gostei muito de uma empresa, mas ela tem ações que não tem tag along e tem uma baixa liquidez. Você deixa de investir nessas empresas? Eu, particularmente, não deixo de investir. Eu invisto, mesmo que a empresa tenha uma liquidez baixa, mas lógico que não tão baixa a ponto de inviabilizar o meu investimento. Tem que ser uma liquidez baixa, mas que dê para eu investir. E com relação ao tag along, eu vejo basicamente o histórico da empresa. Às vezes tem empresas que não têm tag along, mas ela tem um histórico de governança, de respeito ao acionista minoritário, que é muito melhor do que aquelas empresas que têm lá 100% de tag along. Então, eu não deixo de investir se for uma empresa excelente, mas que não tenha tag along e tenha baixa liquidez. Eu sempre invisto olhando sempre, em primeiro lugar, para a qualidade daquela empresa que eu estou investindo. E outra dúvida que pode surgir na sua cabeça aí com relação a isso é, Guilherme, qual é o peso que você dá em cada critério desses? Qual é o mais importante? Aquele que vai desempatar a sua escolha. Então, para mim, os pesos são na seguinte ordem. Primeiro peso, o maior peso de todos é o dividendo que eu olho. Então, a que tem maior dividendo pesa mais. Segundo fator, segundo critério que tem maior peso é a liquidez e por último é o tag along. Então, eu olho nessa ordem. Primeiro dividendo, segundo liquidez e terceiro tag along. Tá bom? Então, de maneira simples, você vai conseguir fazer uma boa escolha daquela ação que você quer investir. Eu espero, do fundo do coração, que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo aqui. E se eu conseguir te ajudar de qualquer forma, eu te peço um grande favor. Eu te peço para você se inscrever no meu canal aqui abaixo e dar um like se você gostou desse vídeo. Se não gostou, nem precisa dar like, tá bom? Só dê um like e se inscreva se você gostar desse vídeo. E outra coisa que eu te peço é para compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, nos grupos de investimentos, porque isso vai me ajudar demais a espalhar, a divulgar essas informações, a divulgar o meu canal, para a gente conseguir crescer cada vez mais e fazer com que eu possa produzir mais vídeos aqui para vocês. Então façam parte da minha comunidade, do meu canal aqui e sejam muito bem-vindos. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.